Oi, gente, tudo bem? Vamos fazer nesse momento a correção da atividade que vocês fizeram na semana passada, tá certo? Vou compartilhar aqui minha lousa com vocês. E já estão vendo. Então, vamos lá. Vamos ocultar isso daqui. Então, vocês fizeram uma atividade de química orgânica, né, sobre classificação de carbonos e classificação de cadeias, tá certo? Então, 5 questões tranquilinhas para vocês identificarem os carbonos primários, secundários, terciários, quaternários e classificar as cadeias dos compostos que foram apresentados. Então, vamos lá. No exercício 1, falava sobre o Comitê Olímpico Internacional durante as Olimpíadas de 2016, estava atento aos casos de doping. A nandrolona é um hormônio derivado da testosterona muito utilizado pela indústria farmacêutica para a produção de derivados de esteroides anabólicos. Quantos carbonos terciários possui esse hormônio na sua estrutura molecular? Então, aqui o que eu pedi para vocês fazerem? Eu pedi para vocês desenharem no rascunho de vocês a cadeia e indicar o carbono terciário. Uma dica, quando a gente tem assim ciclos, cadeia fechada, os carbonos que estão aqui no meio, eles vão ser sempre secundários, tá? Mesmo esse aqui que está fazendo ligação com o oxigênio, é oxigênio, então ele continua sendo secundário. Então, eu vou fazer em azul os que são secundários, para a gente já nem perder tempo com eles, porque estão no meio do ciclo. Ó, aqui eu tenho o oxigênio, eu sei que é secundário, tá? E por aí vai. Agora a gente vai marcar os terciários. Terciário, então esse aqui, ó, porque eu tenho 1, 2, 3. Então esse é terciário. Eu preciso achar quantos carbonos terciários. Primário, eu vou ter só esse, né? Nem falei dos primários a princípio, mas o primário, se a cadeia é aberta, são os que são da ponta. Se eu tenho ramificação, né, com um carbono só, os últimos carbonos serão carbonos primários. Aqui, esse aqui de baixo, também, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, terciário. Esse aqui, também. Ok? 1, 2, 3. Esse aqui, também. 1, 2, 3. Esse aqui, 1, 2, 3, também. Também terciário. E daí a gente tem esse daqui, que não contamos por enquanto, porque ele não é nem secundário, nem primário, nem terciário. Ele vai ser um carbono, olha só, quaternário. 1, 2, 3, 4. As 4 ligações dele são feitas com outros carbonos. Então, esse laranja é quaternário, os verdes são terciários, os azuis são secundários, e vamos marcar aqui, né, o nosso primáriozinho aqui. Esse é primário. O exercício pede quantos carbonos terciários nós temos, então, 2, 3, 4, 5, o que nos dá a alternativa E, de escola, ok? Não tem segredo. A questão aqui é você ir anotando. Vai analisar cada um dos carbonos, analise e já anota o que ele é, tá? Faça com atenção e devagar para você fazer só uma vez, tá? Tem uma coisa que eu falo aqui em casa que é: está com pressa? Faça devagar, porque quando a gente faz uma coisa muito rápido, a chance de você errar é maior. E quando eu falo em química orgânica, com essas estruturas grandes, essa aqui nem é tão grande, né? Mas a gente tem estruturas enormes que podem confundir e muito na hora de você achar uma coisa simples, tá certo? Então, faça com calma, devagar, anota tudo que você for identificando e sucesso, tá? Vamos à próxima. Questão 2. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Esse daqui eu até já corrigi na aula, né? Mas vamos fazer de novo para quem não estava presente.
Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação repelente do óleo. A cadeia carbônica da substância é classificada como aberta, então eu já tenho uma classificação aqui, tá? E tenho que identificar as próximas classificações. O que eu falei na aula para vocês? Aqui vocês tinham que identificar a cadeia principal no rascunho de vocês, tá? Por quê? Para eu saber se é uma cadeia normal ou ramificada, achar a cadeia principal é o primeiro passo, né? Então, eu tenho carbono aqui, 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 tem um aqui para fora, aqui, 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 aqui. Possivelmente vai ser uma cadeia ramificada, porque eu vejo que tem uma sequência de carbonos e tenho carbonos para fora dessa sequência, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, essa daqui já não é. Lembrando que eu comentei com vocês em sala. Se eu tenho insaturações, elas devem estar dentro da cadeia principal. O carbono que está ligado a uma função também deve estar dentro da cadeia principal. Então, aqui, ó, o que é a função? Eu tenho isso aqui, é uma função. É o OH, a hidroxila, a gente vai começar a aprender logo mais adiante. Então, esse carbono aqui, ó, que está ligado à minha hidroxila, ele deve estar na cadeia principal, tá? Então, eu começo a contar por aqui. Eu tenho duas insaturações, então elas devem estar na cadeia principal também. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, dúvida aqui se você vai para um lado ou vai para o outro, mas isso é indiferente, né? Porque você vai ter 8 carbonos do mesmo jeito. 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. 8 carbonos do mesmo jeito, se você for para um lado ou for para o outro. Então, é indiferente. E esses carbonos que estão sobrando, o que eles são? Se estão para fora da cadeia principal, é ramificação. Carbono para fora da principal, tá? E a hidroxila é o quê? Vai ser uma função. Então, isso aqui é ramificação. Isso aqui também. Peraí. Também é ramificação. E o OH aqui vai ser uma função. No caso aqui, eu já comentei na sala, que é a função álcool. As insaturações, que são as duplas aqui no caso, estão dentro da principal, então tudo certo. Então, além de uma cadeia aberta, ela é uma cadeia insaturada, porque eu tenho duplas ligações, tá? Então, ó, eu já venho e já elimino onde está falando que é saturado. É uma cadeia homogênea, porque o oxigênio está na ponta, né? Ele não está no meio, entre carbonos. Então, ela é homogênea. Elimina aqui a última. E é uma cadeia ramificada, porque eu tenho duas ramificações aqui. Não é aromática, porque é uma cadeia aberta, a aromática só pode ser fechada. Então, eu fico aqui com a alternativa C de cebola. Ela é aberta, como já fala no enunciado, insaturada, ramificada e homogênea. Ok? Próximo exercício. Questão 3. Aqui eu estou falando de uma das substâncias que compõem a gasolina. Tá? A gasolina é um conjunto de várias substâncias. Uma mistura de várias substâncias e o isoctano é a principal delas. Então, 2,2,4 trimetilpentano, que é o nome oficial dessa substância. A gente também vai aprender a fazer esses tipos de nome. Conforme a fórmula estrutural abaixo, é um alcano isômero do octano. Ele é o padrão na escala de octanagem da gasolina e é impropriamente conhecido por isooctano. Quanto maior é o índice de octanagem, melhor é a qualidade da gasolina. Sobre a cadeia, a gente percebe que sempre tem uma historinha e depois na pergunta em si não tem muito a ver às vezes. Sobre a cadeia do isoctano, afirma-se que ela é, então, mais uma vez, classificação de cadeias, tá? Classificar a cadeia. A gente observa que tem carbonos para todos os lados, então eu vou precisar achar a cadeia principal para saber se ela é normal ou ramificada. Aberta, eu já sei que ela é, tá? Então eu posso vir aqui e eliminar a alternativa
C e D, porque aqui fala que ela é cíclica. Cíclica de ciclo, de cadeia fechada. Então, eu posso eliminar essas duas, tá? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui tem esse 2 aqui tá errado, tá? Mas indiferente, não vai interferir aqui no objetivo do exercício. E também para a gente observar que os vestibulares também erram. Se eu começar a contar a partir desse carbono, 1, 2, 3, 4, 5, a mesma coisa. Ou então, se eu começar a contar desse de cima, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu virar ali 1, 2, 3, 4, todos vão dar 5, tá? Então, qualquer cadeia que eu vai escolher, desde que tenha 5 carbonos, eu vou optar por essa aqui, em linha reta, por ser mais fácil, mais conveniente. Então, selecionado a cadeia principal, carbonos para fora, ramificações. Então, vamos lá. Eu tenho uma cadeia aberta, ok? Então, por isso já estou entre a alternativa A e B. Tenho uma cadeia saturada, porque eu só tenho simples ligação, continuo entre a A e a B. A questão aqui é saber se ela é normal ou ramificada, se ela é homogênea ou heterogênea. Não tem como ela ser heterogênea, já que eu não tenho nenhum átomo diferente de carbono aqui, tá? Então, se você, vamos supor que você escolheu a cadeia principal errada e você não identificou, por exemplo, ramificação, você não vai achar que essa cadeia é heterogênea, porque ela não tem heteroátomo, tá? Então, por eliminação aqui, você não precisaria fazer a cadeia principal, na verdade. Mas vamos lá. Saturada, aberta, ramificada e homogênea. Só pode ser homogênea, né? Eu não tenho nenhum outro elemento diferente de carbono, tá? Espero que vocês estejam gostando desta matéria e achando ela, nossa, que matéria fácil, orgânica tão legal. Apesar dessas coisinhas que aparecem pela frente, tá bom? Vamos lá, então. Vamos à próxima e vocês percebem um padrão de acontecimento. Tem uma estrutura e vou ter que fazer alguma coisa com ela. Nesse começo, que a gente está falando de classificação de carbonos e classificação de cadeias, vou ter a estrutura enorme e vou ter que fazer uma dessas coisas. Quando a gente for falar de nomenclatura, vou ter uma estrutura e vou ter que identificar a nomenclatura daquilo, ou então identificar quais funções eu tenho presente ali naquela estrutura, que é um tipo de exercício que aparece bastante, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a fluoxetina, né, um medicamento, e eu posso pedir para vocês identificarem quais são as funções orgânicas que a gente tem aqui, por exemplo, tá? Que é um exercício que a gente encontra bastante aí nos vestibulares, ok? Então, a fluoxetina, apresentando na composição do Prozac, que é o medicamento, tem fórmula estrutural como essa apresentada. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ela apresenta. Então, essa daqui vocês não tinham que fazer nada lá no rascunho, tá? Então, vamos lá. Primeiro, cadeia carbônica mista. Então, como é que eu vou enxergar que ela é mista? Eu tenho que pensar sempre o que é que eu tenho que observar na hora que eu vou selecionar a cadeia principal. Muito bem. Se eu tenho um ciclo, né, uma cadeia fechada, o meu ciclo é a cadeia principal. Beleza, então aqui eu já tenho 2 ciclos. Fala, ai Jesus, né? E agora? Aí, quando é cadeia aberta, o que é que eu falei para vocês que tem que procurar? Maior número de carbonos, as duplas têm que estar, né, na cadeia principal, maior número de ramificações e o carbono que está ligado à função deve estar na cadeia principal. E daí, a gente não viu ainda funções, né? Vocês não sabem quais são as funções, como elas se apresentam, mas a gente já sabe que vai ser alguma coisa diferente de carbono, ok? E o que eu tenho diferente de carbono aqui? Eu tenho este oxigênio aqui no meio, tenho este nitrogênio aqui no meio,
E eles estão fora do ciclo. Se eu fosse pensar numa cadeia aberta, considerando isso aqui, essa parte aberta, como cadeia principal, eu teria isso daqui como função, isso daqui também, e os carbonos que estão ligados na função na parte aberta. Então, o raciocínio é, putz, eu tenho coisas importantes que eu consideraria para identificar a cadeia principal na parte aberta e tenho partes fechadas. Então, eu tenho um pouco das duas coisas. Sendo assim, eu vou considerar essa cadeia como uma cadeia mista, porque ela tem cadeias fechadas e abertas com coisas importantes. Tá certo? Então, vamos lá. Vou classificar essa cadeia aqui como cadeia mista. Então, o item A, por enquanto, está ok. E ela é heterogênea? Será que ela é heterogênea? É claro que sim, né? Eu tenho aqui o oxigênio entre carbonos e o nitrogênio também entre carbonos. Então, por conta desses dois aqui, ela será heterogênea. Então, eu já sei que é a alternativa A que está certa. Só... Desculpa o cachorro, tá? Eu já sei que essa alternativa A é a correta, vamos ver as demais. Então, é uma cadeia carbônica cíclica? Bom, acabei de falar, né? Eu tenho essa parte aberta com coisas importantes, então não posso falar que ela é apenas cíclica. É uma cadeia carbônica aromática e aromática sim, porque eu tenho 2 anéis aromáticos, mas é homogênea? Não, né? Eu tenho isso e tenho isso, ela não é homogênea. Somente átomos de carbonos primários e secundários? Ai, meu Deus do céu. Bom, onde é que eu falo que essa daqui está errada? Aqui, minha gente, ó. Este carbono aqui, ó, é um carbono terciário, tá? Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, essa daqui também está errada. E por último, né, a última alternativa, é lógico que se você estiver fazendo, você está na FUVEST, você não vai ficar fazendo isso. Você viu que a A está certa, passa para outra. Mas a gente precisa identificar, né? De repente, A não é essa. Tem que ler todas as outras alternativas. Fórmula molecular, você fala, ai meu Deus, vou ter que contar todos os hidrogênios, estou ferrada. Ó que beleza. Carbono 17. 6 com 6, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Ok. Hidrogênio deixa por último, né? Oxigênio, tem um aqui, beleza. Nitrogênio, tem um aqui na fórmula, tem um também, ok. Flúor, aqui ele mostra um, e olha aqui, flúor, 3. Não vou precisar contar os hidrogênios, o flúor está errado, tá? Então, essa daqui é a alternativa A e descartei todas as outras opções, beleza? Vai que a gente tem 2 alternativas certas, né? Nunca se sabe, é um ponto de reclamação. Muito bem, agora questão 5 e última. O composto de fórmula estrutural apresentado abaixo apresenta quantos carbônios primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente. Então, primário, secundário, terciário, quaternário. Eu vi que muitos de vocês foram identificando com formas geométricas diferentes. Eu também faço assim, tá? É legal para você ir identificando cada um deles. O mais fácil de identificar são os primários. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer aqui, eu tenho um recurso, vou fazer um de cada cor. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuidado com pegadinhas, hein? Esse não, esse não, esse não, 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 não. Então, eu tenho 7 primários. Secundários, vamos mudar a cor aqui. Secundário eu tenho. Agora eu vou falar para vocês, cuidado com a pegadinha. Então, aqui eu tenho um secundário. Olha aqui, você vê uma terceira ligação? Mas aqui é oxigênio. Então, esse carbono aqui é secundário também, tá? Esse aqui, 1, 2. Aqui é nitrogênio, secundário também. E esse aqui, 1, 2 carbonos. Esse aqui é nitrogênio, também é secundário. A gente tem 1, 2, 3, 4 secundários.
Próximo. Terciário. Esse aqui. 1, 2, 3. Só. 1. E, por último, quaternário. Nitrogênio, oxigênio, aqui carbono. Quaternário. Quaternário. O que nos dá a alternativa 741, alternativa D de dado. Certo? Então, mas eu vi que vocês, todos os primários são quadradinhos, todos os secundários são bolinhas, o outro triângulo, vale, tá? Ou então você colocar P, S, T e Q também, vale. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação aos exercícios, mas se houver, vocês me escrevam, tá certo? Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchauzinho!